Aí. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Queridos, novamente, é uma alegria estar aqui. Você pode se assentar, mas com reverência ainda a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis. Vou dar um tempinho para você achar. Capítulo 1, versículo 1. Vai dizer assim no versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus disse... O que Deus disse? Vamos falar? 1, 2, 3. Haja luz. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre as luzes e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre as águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas e o firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou os céus, o firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareceu a porção seca. Queridos, e o capítulo 1 inteiro. Obrigado, pastor. Amados, o capítulo 1 inteiro de Gênesis, ele vai relatando toda a criação. E se tem uma coisa que muitas vezes a gente lê e não percebe, porque lê correndo. A gente não compreende que a terra e todas as coisas que foram criadas por meio de uma afirmação. Não houve sombra de dúvida para Deus criar a terra. Não houve sombra de dúvida para Ele, no meio do caos, falar, será que deve haver luz aqui? Será que deve haver alguma coisa? Será que eu posso fazer alguma coisa? A própria palavra diz que em Deus não há sombra de variação, não há dúvida. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus é um Deus de certezas. Deus não é um Deus de dúvidas. Toda a criação, ela foi efetuada. Ela partiu do nada para a criação de algo. Ou seja, não foi a criação a partir de uma matéria. A inexistência passou a existir porque Deus decidiu afirmar. Haja. E Deus afirmou e houve. E depois que Ele afirma, trazendo da inexistência algo que não existe para a existência, Ele começa a afirmar sobre as coisas que existem, para que aquilo que existe possa também produzir algo. Então você começa a ver que Deus cria a luz, não o sol. E da luz Ele diz, faça-se os luzeiros. Haja separação. Ele cria as águas e não os animais aquáticos. Ele diz, águas, criem peixes. Terra, criem as suas próprias plantas. Por quê? Porque Deus, Ele não apenas afirma algo a nosso respeito, mas Ele dá poder para que as afirmações dEle venham a produzir algo através das nossas vidas. É a criação tendo o poder de criar alguma coisa, porque o Deus da criação outorgou autoridade sobre um homem. Faça algo. Não apenas sobre o homem, mas sobre a criatura. Mas Ele só vai criar o homem no 6º dia. E quando Ele cria o homem, Ele não apenas diz, haja homem. Ele não faz isso. Todas as outras coisas Ele criou por meio da sua palavra, dizendo assim, olha, que isso seja feito. É como se, de longe, todo o universo pudesse ser formado pelo poder da sua palavra. Como não? Isso é o que acontece. Mas quando Ele vai criar o homem, Ele não cria de longe. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ao formar o homem, ele diz o seguinte, façamos. De que maneira? Com as nossas próprias mãos. Então aqui Deus já começa a dizer, olha só, eu não sou esse tipo de Deus que muitas vezes as pessoas irão pregar lá para frente. Eu sou um Deus que é plural, o Deus trino,
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que essa trindade vai formar o homem. Mas ele não apenas forma o homem com o poder da sua palavra, ele toca no homem. Ele forma o homem com as suas próprias mãos. Querido, eu não sei você, mas eu já pesquisei na Bíblia. Poucas vezes eu vi Deus colocando a mão em algo. Poucas vezes eu vi Deus tendo que descer à terra para tocar algo. A não ser nos 3 anos do ministério de Jesus, em que ele estava aqui na terra e ele deixou as suas digitais por todo lugar. No Antigo Testamento, poucas vezes você vê uma teofania, Deus aparecendo, Deus dizendo, eu estou aqui. Em Abraão ele aparece. Em Moisés ele aparece no meio da sarça. E assim por diante, mas poucas vezes. Mas na criação do homem, ele vai lá e toca o homem com as suas próprias mãos. Eu acabei de tocar esse copo. E eu deixei esse copo aqui. Mas esse copo não é mais o mesmo. Porque algo meu ficou nele. O que ficou nele? As minhas digitais. Isso revela que Deus queria que o homem carregasse uma identidade. A identidade de ser algo de Deus. A identidade de ter um relacionamento com Deus. Então a identidade de Deus não é uma identidade de dúvida, é uma identidade de certezas. E o homem precisava caminhar sobre a certeza daquilo que Deus tinha deixado sobre a vida dele. Mas o homem então ele recebe as certezas dos céus, mas não apenas certezas, ele recebe ordens. É tão bom quando a gente começa a caminhar na nossa vida, no nosso trabalho, aonde quer que a gente esteja, caminhando sobre, sabe quando a gente está firme dentro de um fundamento, sabe, você sabe que você tem uma casa para voltar, então você fica tranquilo, porque pode estar chovendo, mas você tem uma casa para voltar. Pode estar chovendo, mas você tem um carro, você vai conseguir pegar um ônibus, ou você tem um guarda-chuva. Então, caminhar com uma certeza de você estar protegido, seja da chuva, seja do sol, seja do relento, seja de qualquer... é uma coisa que é boa para as nossas vidas. O homem caminhava com a certeza, eu estou dentro do jardim, está tudo bem. No final do dia, todos os dias, Deus desce, na viração do dia. Querido, eu não sei você, mas eu sou apaixonado pelo entardecer. Às vezes a gente perde isso. O sol está se pondo, eu fico imaginando assim, será que é agora que o Senhor vai descer para a gente ter o nosso encontro? Eu não posso ver o sol descendo, querido. E aí, você já percebeu? Eu pego a Dom Pedro às vezes, no final da tarde, assim, ó, indo embora. Quando eu tô passando na Triunfo é um pouquinho mais alto, sabe? E quando eu chego naquela parte que é um pouquinho mais alto, chega aquele cheiro da bolacha, assim, no final da tarde, que é maravilhoso, você tá morrendo de fome. E aí, naquela hora que é mais alto, dá para ter uma vista panorâmica, assim, porque o atacadão tá lá embaixo, o tenda tá lá embaixo, tá tudo lá embaixo. E de repente eu começo a olhar assim, ó, a vastidão. E atrás de mim tá começando a ficar escuro, mas lá no horizonte, o sol tá se pondo, e aí fica um contraste de cores, do escuro para o mais claro. E às vezes ele fica bem laranja, bem alaranjado. Eu tenho vontade de parar no meio da Dom Pedro e ficar contemplando. Eu fico imaginando, será que era assim quando Adão se encontrava com o Senhor? O sol estava se pondo. E a brisa suave invadia o jardim. E as certezas de Deus novamente seriam inseridas nele. Porque ele dizia, eu imagino, tá, querido? Que Deus dizia, amanhã nesse mesmo horário a gente vai ter o nosso mesmo encontro. No mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, a nossa mesma bate-conversa. Os mais antigos aqui, né? Mas de repente, querido, algo apresenta-se no jardim. Algo novo, inesperado que está lá dentro do jardim. Na verdade, que nunca esteve no jardim, aparece para Eva. Quero que você abra em Gênesis capítulo 3. O versículo 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Só até aqui, querido. O inesperado no jardim não foi uma serpente falar. O inesperado no jardim foi no mundo de certezas uma pergunta surgir. No mundo de afirmações, a dúvida se instaurar. No mundo de fé, a incredulidade alcançar o coração humano. É o que acontece no jardim.
Sabe o que acontece, querido? Às vezes você fala, pastor, mas a gente já não está no jardim faz tempo. Mas alguns princípios que estão dentro do jardim, querido, foram passados de geração em geração. Por exemplo, o pecado adâmico, a gente ainda vive sobre ele. Eu imagino que você está tentando fazer onde o Felipe vai chegar, né? Que salada que ele está fazendo. Fica comigo. Mas existe uma coisa, querido, que também a gente herdou, que é a capacidade de ter dentro do nosso espírito ouvidos espirituais para escutar o mundo espiritual. E a gente está muito tempo dentro da igreja, achando que a gente só consegue ouvir a Deus. Mas esquecemos-nos que Satanás e as suas ordens espirituais também têm voz. Satanás, seus principados, suas potestades, os seus dominadores desse mundo tenebroso também possuem capacidade de tentar comunicar-se conosco. E todas as vezes que ele vai tentar se comunicar conosco, ele vem sempre da mesma maneira, colocando dúvidas daquilo que nós já tínhamos certezas, daquilo que tínhamos caminhado em Deus. A primeira pergunta de toda a criação não vem por meio de Deus. A primeira pergunta de toda a criação vem por meio da serpente, que a própria palavra diz, ela é mais astuta, mais sagaz do que todos os outros animais. E a pergunta que Satanás faz para a gente até hoje tem o mesmo intuito, tem a mesma concepção desde Eva. Eu não sei sobre qual fundamento você caminhou até hoje. Eu sempre escutei, o pecado entrou por meio da desobediência. Querido, não é por meio da desobediência. O pecado, a desobediência, ela é o fruto. Ela é fruto de algo. A desobediência já é o fruto formado, já é a árvore que plantou, cresceu e agora dá o seu fruto. Mas a semente é a incredulidade. A semente é a falta de fé. Por quê? Porque a dúvida de Satanás que ela pôs em Eva, ela diz o seguinte: olha só, é certo o que Deus disse? Certamente não morrereis, pode comer. Então a desobediência, querido, foi fruto da incredulidade de Eva, porque ela não sabia, ela não creu que a palavra de Deus foi verdade na boca de Deus. E aqui eu estendo que a palavra de Deus foi verdade na boca do profeta. Por quê? Pare e pensa comigo. Eva ouviu de Deus? Não. Eva não ouviu de Deus que era pecado. Quem ouviu de Deus foi Adão. Quem tinha a função de discipular a sua esposa? Adão. Então, a certeza deveria estar em Adão e ele deveria passar para ela. Mas olha só o que ela diz. No versículo 2, a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Foi isso que Deus disse? Não. Deus disse: você não pode comer. Como ela estava cheia de incerteza e a dúvida já se instaurou no coração dela, ela disse: olha, Deus disse que eu não posso comer, nem ao menos tocar. Deus não falou nada de tocar. Sabe por quê, querido? Porque quando a gente começa a caminhar em incertezas na nossa vida, a gente começa a acrescentar coisas para tentar fundamentar e converter o nosso próprio coração à verdade da palavra. Então o que nos está faltando não é verdade. Na verdade, o que nos está nos faltando não é crença, está nos faltando palavra. Está nos faltando relacionamento com a palavra, porque ela vai bastar para mim e para você. O que acontece? Quando eles caminham e eles acolhem a incerteza, os seus olhos se abrem. E agora eles veem, estamos nus. Deus no final do dia começa a se preparar para descer. Os passos de Deus já é escutado no jardim. E Adão agora teme: ah, meu Deus, para onde eu vou? Ele vai me encontrar nu. Ele vai me encontrar numa situação que não foi na mesma situação que ele me deixou. Então deixa eu te dizer uma coisa: as dúvidas de Satanás para as nossas vidas, ela tem não apenas o poder de gerar incredulidade e a desobediência, mas fazer a gente se esconder da única pessoa que pode cobrir a nossa vergonha. Você já pecou, querido? Aí você falou assim: ah, não, eu não vou buscar Deus de novo, porque eu pequei de novo, na mesma posição, no mesmo... não vou. Então, sempre que a gente cai
Satanás vem com uma opressão sobre as nossas vidas para que a gente venha se esconder por detrás da figueira. A figueira simboliza a tentativa humana de tentar resolver algo que para ele é irresolvível. Não dá. Não dá. É irresolvível para nós. Todas as vezes que eu me lembro disso aqui, eu me lembro de Jesus. Quem se lembra de Felipe e Natanael? Felipe fala para Natanael: achamos o Messias. Aí ele fala: de onde que ele é? De Nazaré. E de porventura de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Vem e vê. Quando Natanael chega para Jesus, o que Jesus diz? Eis aí um israelita cujo não há dolo, porque eu te vi debaixo da figueira. Eu vi os seus pecados. Eu vi você tentando se encobrir. A figueira, ela simboliza, e ela é, assim, a informação que eu vou trazer é uma informação que eu fui estudar. A figueira é uma árvore, para o judeu, símbolo de conhecimento, é uma árvore doméstica. Então ele planta ela no fundo da casa dele. E ele pega a Torá, que é a Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele vai para debaixo da figueira para estudar, porque ele entende que ela é o fruto do conhecimento de Deus. Então quando Jesus ele fala assim: eu te vi por debaixo da figueira, ele está dizendo assim: ó, eu vi a sua sede, eu vi a sua fome, mas apesar de tudo isso, isso não encobre o seu pecado. Eu vi as suas orações, eu escutei o que você disse, eu sei quem você é, eu sei quem é a sua fome. Mas sabe, não adianta você ficar por detrás da figueira. Eu preciso estar diante do Mestre. Quando Deus ele desce no versículo 10, quero que você leia no versículo 8, Gênesis 3, 8. Diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e ele disse: onde você está? Ah, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. A criação escutou essa voz afirmando todas as coisas: haja luz e ouve. Os animais escutaram essa voz afirmando: haja e ouve. Os céus escutaram: haja e ouve. Mas agora toda a criação escuta a mesma voz com uma entonação diferente. Agora ele muda. Ele não fala haja, mas ele diz: aonde está? E quando Deus nos faz perguntas, querido? E quando as afirmações de Deus dão lugar às perguntas de Deus a nosso respeito? Eu não sei você, mas eu gosto de receber profecia. Eu amo receber profecia. Eu amo quando Deus fala assim: assim diz o Senhor, eis que te digo, que te levarei, que farei, que outorgarei sobre você, que derramarei. E eu caço essas coisas, querido. Eu sou assim. O pastor Edmundo está espreguiçando aqui. Às vezes eu estou pensando em colocar minha mão na cabeça dele. Ele fala assim: transfere unção para mim, põe unção. Eu quero essa unção que você tem, esse coração missionário que queima por missões, que abençoa as nações a partir daqui. Então põe a mão, transfere para mim. Eu tenho isso. Eu amo quando as profecias vêm. E eu tenho umas boas guardadas lá. Eu tenho umas boas lá. Sabe, porque a profecia é quando Deus afirma algo a teu respeito: eis que te farei, eis que te... Mas querido, quando Deus faz uma pergunta para você, como eu te disse, Deus não tem dúvidas a teu respeito. Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe exatamente aonde Adão estava. Deus sabe aonde você está nesse exato momento. Ele sabe qual caverna você se escondeu. Ele sabe qual situação você está passando. Mas por que ele pergunta para você? Aonde você está? Porque toda pergunta que Deus faz, querido, para nós, assim como para Adão, é para trazer a revelação por meio dos próprios lábios de Adão. É porque Deus quer trazer revelação para a sua vida. Por que você está passando pelo que você está passando? Sabe, quando Deus faz uma pergunta para mim e para você, é para que nós venhamos substituir as nossas respostas e o nosso clamor. Porque o nosso clamor é por quê? E Deus está querendo que substituir para quê?
Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu me enfiei nessa caverna? Por que essa luta? Por que essa opressão? Por que tanto problema está acontecendo na minha vida? E Deus está falando assim, quando você ficar no porquê, não vai... Agora, deixa eu perguntar para você, aonde você está? Ele vai ficar perguntando onde você está. Sabe para quê? Para você substituir o porquê pelo para quê. Para que eu estou passando por isso? Existe um propósito. O porquê é para saciar a sua dor. O para quê é para dar propósito naquilo que Deus permitiu que as coisas acontecessem. Não estou falando que Deus às vezes é causador da situação, mas Ele não dispensa uma situação. Deus não dispensa uma dor. Sabe, o pastor lá da nossa igreja, o pastor Rodrigo, quando ele tinha por volta de 11 anos, ele perdeu o pai dele, assassinado com 17 tiros, lá no meu bairro, no Padre Anchieta. Ele cresceu sem paternidade. Ele cresceu sem a figura de um homem discipulando ele. Ele cresceu sem a referência primária. Como é que alguém poderia dizer para ele assim, olha, Deus é pai? Mas que tipo de pai? Eu sou órfão. Eu não sei o que é pai. O meu pai, no caso dele, né? O pai dele teve 3 filhos. Na verdade, a mãe dele teve 3 filhos. Com 3 homens diferentes. Ele foi o primeiro a se converter dentro da casa dele. E depois que ele foi o primeiro a se converter, toda a família dele, todas as irmãs se batizaram. A avó dele se batizou, a mãe se batizou. E hoje, ele é pastor de uma igreja. E o que eu mais vejo as pessoas chegando nele é: ô paizão. E ele nunca falou isso. Você tem que me chamar de pai. Ô paizão. Ô paizão. E eu fiquei assim, como isso, cara? Como que alguém foi ferido pela paternidade consegue exercer paternidade sem saber o que é paternidade? É porque Deus não despreza nenhuma dor. Deus é especialista em pegar a nossa dor e nos levantar como referência dela. Mas a gente tem que começar a escutar as perguntas de Deus. Aonde você está? Aonde está a sua dor? Sabe, 2 perguntas, elas me pegam quando Deus faz. A primeira pergunta é essa. Quando Deus pergunta para Adão, aonde você está? Porque quando Deus pergunta para Adão, aonde você está, Deus não estava querendo saber onde Adão estava, porque Deus já sabia que Adão tinha caído, Deus já sabia onde ele estava. Mas Ele queria que Adão saísse por detrás da figueira e fosse apresentar a Deus para que fosse coberto, não por folhas de figueira, mas por uma pele de animal que Deus sacrificaria. É Deus falando assim, ó, eu vou cobrir a sua vergonha com aquilo que realmente pode te cobrir. Eu vou restaurar, eu vou restituir você com aquilo que realmente pode, sabe, restituir você. Não adianta você ficar escondido atrás dos seus problemas, atrás dessas coisas, dando o seu jeito, porque o seu jeito não vai resolver a situação. Mas você precisa se apresentar diante daquele que pode resolver as coisas, diante daquele que pode realmente intervir no problema e, sabe, descer uma capa, uma nova unção sobre você que vai cobrir a sua vergonha. A pergunta de Deus é reveladora para nós mesmos. Aonde você está? Sabe, o primeiro nível de pergunta dá conta de onde nós estamos no nosso relacionamento com Deus. Essa é a primeira pergunta que a criação escuta a respeito de Deus. É a primeira pergunta que o universo escuta a voz toda poderosa dizendo uma pergunta. E aí eu comecei a entender, eu falei, Deus, olha só, eu preciso estar bem fundamentado no Senhor, zelando pelo entardecer todos os dias, zelando pelo relacionamento contigo, pela leitura da palavra, zelando pelo devocional, zelando pela oração, zelando porque eu sei que a sua pergunta vai me trazer questionamentos. A sua pergunta é confrontadora, mas Deus só corrige o filho que ama. Mas existe um outro nível de pergunta que aumenta a nossa responsabilidade. Eu quero que você abra em Gênesis capítulo 4 para encerrar. No versículo 8 vai dizer assim:
Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? Querido, o segundo nível de pergunta que Deus faz para nós não é onde você está, mas é onde está o seu irmão. Onde está aquele que eu confiei a você para cuidar? Sabe? Todo pecador tem a síndrome de Adão e a síndrome de Caim. Eu tenho essa síndrome, querido. Dentro de cada um de nós tem a síndrome de Adão e a síndrome de Caim. A síndrome de Adão é que quando ele é questionado por Deus, ele diz: é a mulher que tu me deste. Então assim, não fui eu que fui resistente o suficiente para dizer não. Não fui eu que fui sábio o suficiente para discipular a minha casa e a minha esposa. Não fui eu. Foi a mulher que tu me deste. Aí Eva responde assim: foi a serpente. Então a síndrome de Adão e de Eva é a síndrome que transfere para o outro a caverna que ele, a responsabilidade dele ter se colocado atrás da figueira. Querido, sabe, Deus quer tratar conosco, mas a síndrome do mas não pode funcionar. A síndrome do mas impede que a revelação de Deus se instaure na nossa vida. Jesus, mas foi isso que aconteceu, mas foi aquilo que aconteceu. Não tem mas. Jesus, eu estou aqui diante do Senhor, pobre, cego e nu. Faça o que bem entender, porque eu sei de uma coisa: somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu reconheço o meu estado, eu reconheço como eu estou. Sabe, o reconhecimento de que nós fomos incapazes de preservar aquilo que deveria ter sido preservado é o que vai nos conduzir novamente ao lugar de restauração que Deus quer nos colocar. Mas a síndrome de Caim é pior ainda, porque a síndrome de Caim é a síndrome que podendo ser discipulado por Deus, decidiu ser discipulado por Adão. Como assim, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Quando Adão caiu, ele foi lá e ele pegou folhas de figueira, cozinhou e fez uma roupa para si mesmo. Ele pegou algo que não lhe custava nada, não tinha sentimento. Certo? Folha não tem sentimento, figueira não tem sentimento, querido. Agora, havia sentimento em Adão pelos animais. Por quê? Porque quando Deus terminou de criar todas as coisas, Ele chama Adão e fala assim: Adão, eu criei todas as coisas, mas agora eu quero que você termine a criação comigo. Pastor Edmur, se me permite, quantos filhos você tem? 2, qual o nome deles? Alice e João? Quem é mais velha? Alice, quantos anos? 11 anos, tá bom. Vamos supor que a gente fosse amigo desde aquela época em que a Alice estava sendo gestacionada. Você é muito amigo meu, muito amigo. Chegou no tempo de dar luz, você chega para mim e fala assim: pastor Felipe, eu gosto muito de você. A Alice era um sonho meu da minha esposa. Essa criança era um sonho meu da minha esposa. Sabe, aprove a Deus estacionar. Mas fala o seguinte: dá um nome na criança. Você faria isso, não? Você faria isso? Você daria para mim, transferiria para mim a responsabilidade de dar o nome da sua filha? Por que não? Simplesmente não faz sentido. Então você não sabe se gosta. Mas quem gerou, não foi você? Quantas noites você passou sem dormir? Quantas noites você ficou sentada lá de lado? Mas você parou para pensar que Deus fez isso? Deus criou todas as coisas e Ele falou assim: Adão, a criação está quase feita, mas precisa dar identidade para ela. Então dá um nome você. Termina a criação comigo. Não é para mim, termina comigo. Termina comigo. Olha que beleza, querido. Então Adão começa a falar: meu Deus do céu, se eu matar o cordeiro,
Ai, o cordeiro não. Então vou matar o leão. Ah, não. Mas que coisa linda. A girafa. Não dá. Porque quando eu fui dar o nome da girafa, eu vi aquela coisinha linda. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer algo que não me dá dor. Eu não preciso sentir dor. Aí Deus fala assim: Adão, deixa eu te falar uma coisa. Tem que ter dor, filho. Você tem que saber que esse seu pecado, alguém vai ter que morrer para cobrir ele. E o primeiro sangue que a terra experimenta é porque Deus proveu o sangue. Então o sangue de um animal tocou a terra para cobrir a vergonha de Adão. Caim e Abel poderia ter sido, cada um decidiu ser discipulado por um. Caim foi discipulado por Adão. Não, eu vou fazer as coisas, quando eu vou entregar algo a Deus, eu vou entregar daquilo que não me custa nada, daquilo que não tem a dor, daquilo que... Mas Abel fala, não, eu vou ser discipulado por Deus. Eu vou ser discipulado por Deus, eu escolho ser discipulado por Deus. Deus não pediu nada, Deus não instaurou nada. Como é que Deus recebe de Abel e não recebe de Caim? Quando você vai ver o versículo 1, a primeira parte do versículo em que Caim e Abel, diz a palavra de Deus que Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Então não tem a ver com a oferta, tem a ver com o coração. Primeiro a pessoa foi aceita, depois a oferta dela. Por quê? Porque um entendeu e falou, olha só, Deus disse, precisa haver um sacrifício, então eu vou fazer um sacrifício. Só que, querido, toda vez que você vê alguém caminhando, sabe, de uma maneira diferente com a sua, você vê que algo rompeu na vida de alguém, você vê que a pessoa às vezes tinha uma prova, ou de que ela entregou algo que foi aceita por Deus, ou ela recebe num dom diferente, ou ela tem uma unção diferente, sabe? Você começa a falar assim, meu Deus do céu, por que ele tem ou não? Por que ele está fluindo e eu não? O que está acontecendo aqui? Por que as coisas romperam na vida dele e na minha não? Porque você ficou preso em olhar para a vida dela e perdeu de entender o que precisava discipular você. O que Deus espera de cada um de nós? Que não adianta eu tentar fluir em missão igual o pastor Edmur, porque o coração dele é missionário. Ele foi separado para ser um missionário. Então eu fico imaginando aqui, eu cheguei aqui, eu vou te falar, você acha que eu não percebo? Eu cheguei aqui, o tanto de cesta básica aqui, eu falei, meu Deus, como que ele... Ele falou, pastor Felipe, nós demos ontem mais de 100 brinquedos. Eu falei, pastor, é recurso. Ele falou, aconteceu, veio, as pessoas deram. Eu vou tentar me mover em missão, querido, mas eu não consigo 10 brinquedos. Eu não consigo 10 cesta básica. Eu não consigo angariar, porque esse não é o meu dom. Então eu poderia sair decepcionado, porque eu olhei o pastor Edmur fluindo na missão, e sabe, e Deus movendo as coisas, porque ele acertou a veia do ministério dele. Missionário. Missionário. Pastor, não sei se você se vê assim, mas eu vejo você assim. Você é um missionário. Essa é uma casa de missão. Essa é uma casa de pão. É uma casa que exporta pão aqui. Às vezes a gente fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Onde que estão as coisas? Por que não está fluindo? Por que eu precisava? Eu tinha tantos sonhos, eu tinha tantas... Meu Deus do céu, eu sinto Deus aqui. Por quê? Sabe, Deus quer que a gente entenda os propósitos das nossas vidas, mas a gente tem que dar conta daquilo que Deus outorgou sobre nós. Quem está me discipulando é mais importante do que ficar olhando a vida alheia, olhando o ministério. Sabe, querido, eu estou sendo muito julgado. Você percebeu que eu estou descalço aqui em cima? Você notou isso? Não. Eu vou te explicar o que aconteceu. Há 15 dias atrás, eu estava lá no meu trabalho, e a máscara voltou lá no meu trabalho. Eu falei, voltou esse negócio aqui. E aí Deus já tocou no meu coração assim, ó, olha só, voltou só no seu departamento. A empresa inteira está sem máscara, mas só a minha gerente falou, vai pôr máscara. Deus falou assim, você acha que não tem nada a ver comigo esse negócio? Eu falei, é verdade.
Pus a máscara, sabe por quê, querido? Porque agora eu posso ficar lá, orando em línguas o dia inteiro. Então eu tô lá, trabalhando e dia inteiro orando em línguas, o dia inteiro. Porque a palavra diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. E eu quero ser uma casa melhor pro meu Deus. Eu quero ser mais, então eu vou estar lá o dia inteiro. Aí Deus falou assim comigo: 40 dias, jejum, oração, consagração. Eu falei, meu Deus, 40 dias? Ele falou até janeiro. Eu falei, não, 40 dias não. Aí Deus falou 40 dias. Eu falei assim, é coisa da minha cabeça. Se ele pediu até janeiro, tem que contar. Peguei na hora, abri o calendário, comecei dia 31. 1, 2, 3, comecei a contar 40. Querido, era segunda-feira. Quero que vocês acertem qual dia que começava o 40. Na terça, no dia seguinte. Qual que era a probabilidade da minha mente pensar e fazer 40 dias começando a partir de terça? Aí Deus falou assim, 40 dias descalços. Você vai me fazer um jejum que você consegue, o jejum é seu, mas eu te peço 40 dias descalços. Falei, Deus, tá bom, aonde? Ele falou, aonde der pra você ficar. Falei, não é possível. Aí, querido, eu tô lá na minha igreja, descalço, beleza. Igreja, querido, eu peguei, anunciei pra igreja, tá tudo bem. É meu ambiente seguro, você concorda comigo? Tá bom, aí eu tô lá no shopping, exatamente assim. Eu tô lá no supermercado, exatamente assim, ó. Polo, calça e descalço. Tô lá na barbearia, descalço. Fui uma vez no mercado, o cara ficou olhando. Na segunda, na terceira ele falou, você não entra mais descalço aqui. Eu falei, então eu não entro mais aqui. Só entra em janeiro. E Deus começou a falar tanta coisa no meu coração. Aí o que aconteceu? Cheguei lá na igreja, tô lá descalço. Fui pregar na vigília, descalço. Começou a mover de Deus. Os jovens tudo veio, pastor, o que está acontecendo? Que mover é esse? De onde você tirou essa palavra? Falei, querido, eu tirei porque Deus me deu. Eu estava no trabalho assim, assado. Começou as coisas fluírem. Ele falou, vou ficar descalço. Falei, parou. Isso aqui não é doutrina. Você quer fazer? Você vai buscar a Deus para saber se é isso que Deus quer de você. Se Deus falar para você ficar descalço, você vai. Senão você não vai. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, Camila, Deus falou para eu ficar descalço, vai ser assim, assim, assim. Eu falei assim, ó, olha, eu posso te dar um direcionamento ou uma instrução. Lá dentro de casa, a gente tem esse combinado. Direcionamento não tem questionamento. Se eu dou direcionamento, é esse, pronto, acabou. E eu só dou direcionamento quando eu sei que Deus me deu. Mas instrução, cabe a ela poder fazer ou não. E ela aponta os caminhos. Ela falou assim, amor, qual é o seu direcionamento para mim a respeito disso? Ela já foi direto no direcionamento. Faço ou não faço? Eu falei assim, ó, eu não vou te dar um direcionamento, eu vou te dar uma instrução. Ela, por quê? Eu falei, porque direcionamento vai requerer de você obediência. Mas a instrução vai requerer de você fé. Caminhar sobre a obediência, Deus falar assim para você, ó, faz, você vai ter que fazer, pronto, acabou, é obediência. Só que a obediência é o primeiro nível no relacionamento com Deus. A fé é no nível de que eu não sei se Deus me pediu ou não, mas eu vou me lançar para fazer isso. Pois bem, querido, estou eu no shopping, descalço, minha esposa de sapatinho. Cheguei na igreja, entrou dentro do carro descalço. Falei, o que foi? Ela falou assim, inicialmente, vou para os cultos descalço. Deus falou com você? Falou. Fui fazer uma visita quinta-feira para um casal lá da igreja. Entrou dentro do carro descalço. Falei, mas não era só na igreja? Visita também. Então sabe o que está acontecendo? Quando você começa a entender, você começa a fluir, se aprofundar naquilo que Deus tem para a sua vida. O problema é que a gente quer ver Deus fluindo na vida do outro e a gente quer fazer doutrina com aquilo lá. Mas Deus está falando, existe algo para a sua vida, um chamado para a sua vida que precisa ser cumprido na sua vida. Mas a gente está querendo, sabe, dar conta da vida do outro. Dar conta do ministério do outro. Dar conta do vizinho que está prosperando e eu não. Eu sei que mudou tudo aqui a pergunta, mas eu senti Deus transformando isso, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. No mundo de afirmações, quando Deus fizer uma pergunta para você, não é para te envergonhar. No mundo de afirmações, da voz que sempre afirma algo, quando Deus te fizer uma pergunta, é só para trazer a existência, aquilo que precisa ser mudado dentro de você. Adão precisava reconhecer
Não foi minha mulher, fui eu que não discipulei ela. Fui eu que deixei ela aqui. A culpa é minha, meu Senhor, me perdoa. Abel foi morto e Caim, em vez de falar assim, por acaso sou eu tutor do meu irmão, ele deveria ter falado assim: Jesus, Deus, eu pequei contra ti somente. O livro de Hebreus vai falar que o sangue de Abel clama até hoje diante de Deus. Você tem noção disso? Hebreus foi escrito 70 anos depois de Jesus. Quantos mil anos depois de Abel? E o sangue ainda falava. Deixa eu te falar uma coisa, isso aqui não é heresia não. Se você for ler aqui em Gênesis, Deus fala para Abel. Olha só o que Deus fala para Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 10. E o Senhor disse: o que você fez? A voz do sangue. Meu Deus, o que é isso? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue de Abel ainda clama. Porque Caim teve inveja do mover do seu irmão. Porque Caim teve inveja do seu irmão. E duas coisas Deus está nos perguntando nessa manhã. Aonde estamos no nosso relacionamento com Deus? E aonde estão aqueles a quem Deus nos confiou? Eu queria que você no seu lugar mesmo baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Eu sinto que é uma manhã de restauração. A minha oração aqui, quando eu vim aqui, querido, essa semana inteira eu orei. Falei: Jesus, o que o Senhor quer trazer lá para aquela igreja? O que o Senhor quer falar lá para os meus irmãos? O que o Senhor quer fazer ali naquele lugar? Eu não sabia os corações que estavam aqui, mas o Senhor já sabia os corações. E essa mensagem gritava no meu coração. Eu falei: Deus, eu quero ser fiel àquilo que o Senhor me deu. Mas quando eu cheguei aqui, algumas coisas começaram a mudar. E eu sinto, sabe, Deus guiando para restabelecimento de identidade aqui nessa manhã. Eu sinto Deus restabelecendo identidades aqui. Eu sinto Deus avivando os corações novamente para as palavras que Deus otorgou sobre a sua vida. Deus falando novamente: eis que vou fazer, a minha palavra vai se cumprir, aquilo que eu prometi na sua vida é verdade, porque eu não errei, eu não me enganei, a minha palavra não é condicional a você, a minha palavra não é condicional à sua vida, a minha palavra não é condicional. Deus não é condicional às nossas circunstâncias, querido. Ele já conhece todos os nossos vales, Ele conhece todas as nossas montanhas. Nessa manhã, Deus está fazendo uma pergunta: aonde você está? Aonde está você? Aonde eu deixei você? Sabe, eu sinto Deus dizendo que Ele quer que você retorne para aquele lugar aonde Ele te deixou. É aquele lugar de relacionamento aonde Ele ministrava as coisas. É a restauração da palavra, é a restauração da verdade, é a restauração da identidade. Deus está restaurando aqui, não apenas o lugar secreto, mas Ele está restaurando aquele lugar. Eu sinto que pessoas estão escutando a voz de Deus como na adolescência novamente. Como Deus chamou, sabe? Aquela voz que chamou. É o coração queimando quando Deus chamou. Quando não tinha capacidade, mas tinha um coração apaixonado. Não era ninguém, mas tinha um coração fervendo por amor ao Senhor.
Oh Jesus, nós estamos te esperando. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua. O Espírito Santo move nessa manhã os nossos corações ao Senhor. Move os nossos corações a Ti, Jesus. Espírito, tira agora as incertezas, Jesus, inseridas por Satanás. Que possamos voltar a caminhar, Jesus, sobre as afirmações que foram feitas a nosso respeito, que foram outorgadas pelos céus. Para que toda a incredulidade, toda a infidelidade, Senhor Jesus, possa ser retirada e possa dar lugar, ó Deus, à fé. A fé, Senhor Jesus, que não apenas move montanhas, mas, ó Deus, se move pela palavra do Senhor. A fé que o Senhor, ó Deus, outrora colocou em nosso coração, dizendo que iria fazer e vais fazer. Restaura, Senhor Jesus. Restaura, Jesus, restaura, Jesus. Restaura a visão, ó Pai. Restaura a visão. Porque muitas vezes caminhamos por vista, mas o Senhor nos quer caminhando por visão. Ó Deus, a visão está além da vista. A visão está acima da vista. A visão é aquilo que o Senhor nos dá. A vista é o que os nossos olhos veem. Que nós possamos voltar a caminhar pela visão daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, pela palavra que o Senhor nos deu. Graças te damos por essa manhã. Te adoramos no santo nome de Jesus. Amém.